noite, Rodrigo, que está aqui comigo. Boa noite, Alexandre, fala diretamente do Boa noite. Rio. Tudo bem, Rodrigo, Diego? Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela participação de vocês. Vamos falar então de planejamento do futuro, vamos falar de previdência. Rodrigo, eu queria começar uma questão assim mais abrangente. Previdência privada é para todo mundo? Sim. Primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. De maneira objetiva, sim. Previdência é para todo cliente, todo investidor, em diferentes momentos da vida, para diferentes objetivos. Pode utilizar a Previdência da maneira mais tradicional que a gente conhece, que é a própria aposentadoria, mas você não precisa restringir para essa única finalidade. Você pode utilizar a Previdência para planejar os estudos do menor, você pode utilizar para planejamento sucessório, você pode fazer Previdência para planejar o custeio de um gasto de saúde na sua aposentadoria. A gente costuma dizer que a Previdência, na verdade, ela é um produto que entrega um conjunto de soluções de longo prazo, muito mais que simplesmente a pura aposentadoria. Tá bom? Maravilha. Queria falar com o Alexandre. Ô, Alexandre, nem 10% da população brasileira tem previdência, não é? Por enquanto. Eu queria entender, Alexandre, na sua avaliação, o que impede a disseminação, assim, num ritmo mais robusto no Brasil, a disseminação da previdência no Brasil hoje? Bem, boa noite de novo a todos, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite feito à Confederação para participar desse painel. Olha, eu acho que tem uma série de condições, né? Se a gente pensar na Previdência aqui, no foco da Previdência aberta que a gente está conversando aqui, é um produto recente aqui no Brasil, né? Você tem o PGBL, aí ele foi instituído em 97, né? Acabou de completar um quarto de século aí ainda. Então, acho que é um produto que ainda tem muito a crescer. Em relação ao percentual aí da população que tem esse tipo de produto, acho que tem uma questão que é a renda mesmo das pessoas, tá? Isso é um fator determinante para o consumo desse tipo de produto, não só de previdência, aí falando, né, até do setor que eu represento, né, de seguros de uma forma mais ampla, né? Acho que a renda é algo fundamental, ou seja, a pessoa tem que ter uma renda disponível para poder deslocar parte dessa renda do consumo atual para o consumo futuro, que é exatamente o que a Previdência se propõe, né? Acho que o Rodrigo colocou muito bem aí os diversos cenários em que a pessoa pode utilizar-se dos recursos, né? Mas, no fundo, ele está trocando um consumo atual para um consumo futuro. Então, ele tem que ter capacidade de poupar, né? E se planejar para tal. Acho que isso é a questão fundamental que tem para você ver ao longo do tempo mais pessoas entrando assim nesse produto. E por fim, acho que tem também o papel que aqui é dia e noite da Confederação, é levar a informação. Eu acho que isso aqui que a gente está discutindo agora é importantíssimo, né? Levar cada vez mais informação de qualidade para o grande público, né? Para a nossa população poder tomar as melhores decisões relacionadas ao seu futuro, né? Então, acho que são esses dois pilares aí. Acho que tem um aspecto renda que não está muito na nossa mão, mas tem um papel importante que é mesmo da divulgação dos produtos, explicar as diferenças, explicar o que é mais adequado para um público-alvo, para outro, enfim, acho que é por aí. Legal. Rodrigo, fala para mim, como que o mercado, pegando o gancho do Alexandre, como que o mercado está se estruturando para tornar a previdência privada mais popular? A pergunta é boa e, para quem não olha de perto, como eu, como o Alexandre, parece que não muda tanto, mas as mudanças ao longo dos últimos anos elas têm sido bem amplas, tá? Em diversos aspectos. Assim. O mercado tem se tornado cada vez mais abrangente do ponto de vista de investimentos, ou seja, o investidor de previdência hoje ele tem a capacidade de montar uma carteira que contemple diferentes perfis de investidor, diferentes cenários, diferentes geografias até, para que você possa ter uma carteira ampla e que cubra diferentes ocasiões pelas quais a jornada de longo prazo vai passar. Né? A previdência é um produto de longo prazo, você vai investir por 20, 30 anos e certamente ao longo dos 20, 30 anos você vai ter bastante cenário, bastante oscilação. É só a gente olhar os últimos três, em 3 anos a gente já teve bastante
ao longo dos próximos 20, 30, certamente outras situações com bastante volatilidade, né, surgirão. E aí você poder construir um portfólio de alocação com diferentes classes de ativos, diferentes ativos, vai fazer com que você passe por esses cenários absorvendo melhor os impactos negativos e capturando com muito mais eficiência os cenários positivos. Tá? Outra coisa que mudou bastante o mercado previdência, para quem lembra, 10 anos atrás, já estava nesse mercado, você tinha que assinar, você ia contratar, você tinha um papel, você assinava, e aí tinha um papel carbono, você tinha que assinar forte, porque senão a proposta não ficava bem assinada, você tinha que refazer se você não fizesse isso bem feito. E hoje é 100% digital, você faz pelo celular, você faz pelo computador. Então, o acesso ao produto está ficando muito mais fácil, para consumir o produto está ficando muito melhor. As opções de investimento estão ficando cada vez mais sofisticadas para os diferentes perfis de investidor. E tem um ponto que o Alexandre colocou, a indústria, com esse movimento todo, acaba se tornando mais competitiva. Quando você olha para... Não precisa ir tão longe, tá? 5, 7 anos atrás, a quantidade de gestores que tinham dentro da indústria de previdência, prestando serviços de gestão de ativos previdenciários, é menos da metade do que tem hoje. Tá? Então, sofisticação, facilidade na contratação e, por fim, o que o Alexandre falou, educação, conhecimento, que é esse próprio evento que a gente está fazendo aqui, isso faz com que o produto se torne mais acessível para toda a população. E acho que, por fim, tem até um ponto que é o que a gente falou aqui na abertura, está cada vez mais evidente para as pessoas que elas precisam planejar sozinha o seu longo prazo. Tá? Então, naturalmente, está acontecendo um movimento para que as pessoas se organizem no longo prazo, para que elas possam, ao longo da sua vida, ter o benefício que a renda gera, mas, ao mesmo tempo, durante a aposentadoria, a tranquilidade de poder gozar do acúmulo de capital ao longo da vida. Tá bom? Vou chamar o Alexandre de novo. Alexandre, acho que é super importante a gente falar para o nosso público, para a nossa audiência, basicamente de uma forma super didática, quais são os dois tipos de planos de previdências que a gente tem hoje disponíveis. A gente tem ali duas siglas super importantes, né? O PGBL e o VGBL. Explica rapidamente, Alexandre, quais são as diferenças entre esses dois planos, para quem compensa, para quem vale. Vou tentar aqui ser bem didático em relação a isso. Então, são duas siglas, né? O PGBL quer dizer Plano Gerador de Benefício Livre, VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Tá? Obviamente, a diferença não está só na sigla. Tá? O PGBL ele tem o chamado incentivo tributário, ou seja, as contribuições que você faz a esse plano, até 12% da sua renda tributável, ela pode ser abatida do teu imposto de renda. Tá? Então, isso é um dado importante, porque, em geral, o PGBL é destinado àquelas pessoas que fazem a declaração completa do imposto de renda, ou seja, que ela tem renda tributável, né, e que ela vai poder abater dessa renda tributável, até o limite de 12% dessa renda anual, aquelas contribuições que ela fizer para o PGBL. Tá? E ele vai pagar esse imposto só lá na frente, né, quando ele ou entrar em gozo de benefício, ou seja, depois que ele parar de fazer aportes, parar de que a gente chama de fase de diferimento, né, enquanto ele vai acumulando recursos, né, e quando ele for receber o benefício, que ele pode ser um benefício em forma de renda ou então um pagamento único. Tá? Então, ele paga esse imposto que ele deixou de pagar no começo, quando ele vai receber o benefício, ou quando, ao longo da vida do produto também, ele realizar um resgate. Tá? Então, por que ele é destinado para a pessoa que faz a declaração completa do imposto de renda? Porque ele abate, né, como eu disse, dessa tributação e vai pagar aí o imposto sobre todo o montante, né, que ele estiver sacando, ou que ele estiver recebendo como renda, né, nesse momento. O VGBL, ele tem dois públicos, basicamente, que é o consumidor deles, por assim dizer. Primeiro são aquelas pessoas que fazem o imposto, ou declaram o imposto de renda, né, pelo método simplificado, né, onde ele não tem despesas a abater, né, ele tem uma alíquota que ele pode abater até 20%, né,
sem levar em consideração se tem gasto com saúde, com educação, com dependentes, ele declara simplificado, abate 20%, tem um limite ali, se não me engano, na casa de R$16.000, mais ou menos, que é limitado a esse abatimento. Tá? Então, o VGBL é destinado a essas pessoas que fazem do simplificado. Ou então, aquelas pessoas que já consumiram aqueles 12% da renda dele, né, num plano do tipo PGBL. Tá? Então, é aquela pessoa que faz o imposto completo, né, da declaração completa do imposto de renda, no modelo não simplificado, mas que ele já colocou o limite de 12% em PGBL, e aí ele pode colocar o adicional em VGBL. Tá? Ele não tem esse benefício fiscal. Esses aportes que se faz para o VGBL, você não abate do teu imposto de renda. Por outro lado, quando você for pagar o imposto lá quando tiver resgatando os recursos ou então estiver recebendo os benefícios, ele vai incidir apenas naquela parcela dos rendimentos e não do total. Tá? Por quê? Porque o total você já tributou, né, já foi tributado na entrada, né, você não abateu do imposto de renda, então ali você paga o imposto somente sobre a rentabilidade do produto. Tá? Então, são essas as duas características principais, tá, que diferenciam, por assim dizer, o PGBL e o VGBL. Rodrigo, eu recebi aqui uma pergunta de um investidor que está nos acompanhando agora, que eu acho que é super importante fazer. O Marcelo Massarani, ele pergunta: qual é a real vantagem de uma previdência privada perante outros investimentos de longo prazo? A pergunta é boa e é muito comum. Tá? A vantagem da previdência perante outros investimentos de longo prazo, ela basicamente se atém a pontos tributários. Tá? Um pouco do que o Alexandre estava falando. Quando você faz a previdência, você tem a capacidade de realocar o seu investimento dentro da previdência ainda, entre classes de ativo, sem pagar imposto. Tá? Então, é o que a gente chama de portabilidade. Imagina que eu estou investindo num fundo, uma previdência atrelado ao mercado de ações, e não é um cenário que está mais favorável durante uma janela, eu quero diminuir o risco da minha carteira. Eu posso portabilizar por uma previdência de renda fixa, sem pagar imposto. Se eu estivesse fazendo isso em outro veículo, eu teria que resgatar o investimento que eu tenho, pagar imposto e realocar. Então, essas movimentações ao longo da vida, de novo, é um período longo, certamente você vai realocar, que gera eficiência tributária pelo fato de você não pagar imposto nas realocações. Outra coisa, na Previdência, de forma complementar ao PGBL e VGBL, que o Alexandre comentou, você tem duas opções de modelo de tributação para escolher. Você tem o progressivo compensável e o regressivo definitivo. O nome é uma sopinha de palavras um pouco diferente, mas a diferença de um para o outro é o progressivo compensável, o imposto que você paga em função da sua renda. Quanto maior a sua renda, maior o imposto que você vai pagar. E o regressivo definitivo é em função do tempo. Quanto mais longo o período investido, menos imposto você paga. E aí, essa característica tributária que tem, responde um pouco do que a gente tinha começado. O que está fazendo para o longo prazo? Para incentivar o longo prazo. A característica tributária do produto é para incentivar o longo prazo. Uma vez que por quanto maior for o tempo que você estiver investido, menos imposto você vai pagar, naturalmente o investimento, o produto, a previdência faz com que você deixe o período para o longo prazo. Então, se você combinar, por longo prazo você paga menos imposto, durante esse período você pode realocar entre diferentes classes de ativos sem pagar imposto. Quando você pega, por exemplo, ativos de renda fixa, né, planos de previdência atrelados à renda fixa, não tem o famoso come cotas que você tem em fundos, que come cotas de maneira muito simples, é um recolhimento semestral do imposto que você teve durante essa janela. Então, você não ter come cota faz com que você acumule mais recursos. Outra vantagem é na sucessão. Então, imagina que você tem a previdência e, por um imprevisto, óbvio que ninguém quer, você vem a faltar. No momento sucessório, você tem tanto uma transmissão de recursos ágil, tá, por conta da regulamentação previdenciária que exige uma transmissão de recursos rápido, tá, quanto em alguns estados até a gente tem a isenção de TCMD, e aí isso é um assunto que ele é bem discutido, mas dependendo do estado você consegue se planejar para isso. Tá?
Então, de maneira resumida, a previdência para o longo prazo, ela vai te premiar uma compensação tributária. Você vai pagar menos imposto ao longo do tempo. Tá? O nome disso que a gente chama é o diferimento tributário. Você vai pagar imposto, né? Como o Alexandre colocou o PGBL lá na frente, quando você resgata, você paga o imposto sobre o que você aplicou. Mas durante esse período todo que você ficou investido, esse imposto que você pagaria está rendendo dentro do seu saldo de previdência. Então, você tem diferimento do pagamento de imposto, isso para você, ao longo do tempo, de maneira prática, resume em quê? Se você tiver disciplina e trabalhar ao longo do tempo, você, na prática, vai juntar mais dinheiro ou você pode colocar menos dinheiro hoje para ter o mesmo montante lá na frente. Obviamente, considerando o perfil de investidor, o tipo de produto que você aloca, mas, no geral, é isso. Tá bom? Rodrigo, e eu queria pincelar, pegando esse gancho do longo prazo, que é a previdência privada, ao longo desse investimento, né, que demora, enfim, muitos anos, riscos existem, riscos podem ocorrer, né, com o contratante, né, do plano. Como que o investidor ele pode associar seguros ao plano de previdência para se proteger? A pergunta é boa. Vou até dividir aqui um pouco a resposta, que eu vou responder um pedaço, acho que vale, Alexandre, ajudar a gente nessa. A jornada é longa, e ao longo desse período você pode ter algum imprevisto. Tá? Você pode vir a faltar, ou você pode ficar por um período sem poder trabalhar, e durante esse período todo, você não sabe o que pode acontecer, e como você está dentro de uma jornada de acúmulo de capital, você vem a faltar numa janela muito recente dessa jornada de acúmulo de capital, talvez você não tenha juntado a quantidade de dinheiro suficiente para fazer frente às necessidades financeiras que você cobre na sua presença. Então, ao longo da vida, se você parecer cedo, um seguro de vida pode te ajudar a cobrir as despesas da sua família. Ou então, se você tiver um seguro por invalidez, ele pode te ajudar também complementando a tua renda. E esse conceito de seguros atrelado à previdência e investimento como um todo tem que ser levado em consideração sob a ótica, inclusive, de investimento, não somente de proteção. Porque um exemplo prático, se você trabalha e você depende do seu trabalho para gerar sua renda aí, por conta que você trabalha com motorista de aplicativo e você faz a renda que você, conforme o seu trabalho. Se você não puder trabalhar durante aquele período, como é que você vai arcar com seus custos? Você vai ter que, no mínimo, resgatar um investimento, ou seja, já impactou o seu planejamento de investimento, ou se não fizer isso, você vai ter que tomar um crédito, que certamente não vai ser barato, porque o seu crédito não está sendo feito de maneira estruturada, você está precisando pegar de última hora. Então, os seguros para o longo prazo é a complementação ideal para essa incerteza dessa jornada. Tá? E existem diversas formas de seguro. A gente está muito acostumado com seguro alto, né? No Brasil, bastante gente tem carro, costuma contratar o seguro alto, mas existem outras incertezas que nem sempre estão aos nossos olhos, que a gente ignora e deveria levar em consideração. É isso. Legal. Alexandre, o Tesouro Direto ele vai ter um título de renda fixa para aposentadoria, o Renda Mais. Ele vai passar a ser comercializado a partir do dia 30 agora. Né? E o investidor ele vai poder começar a investir com apenas R$ 30, um aporte super baixo. Né? Eu queria entender, Alexandre, se produtos como esse podem ser concorrentes dos planos de previdência. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu entendo que não. Eu acho que ele é um aliado, na verdade. Tá? Eu acho que primeiro que leva o conceito de previdência a uma camada, né, bem mais ampla também da população, né? Como você bem colocou, com pequenos aportes aí você é capaz de adquirir esses títulos. Né? Acho que a gente já tem uma experiência bastante interessante, bastante exitosa com o Tesouro Direto, né? Que, enfim, obviamente foi daí que nasceu e que trouxe um grande número de poupadores, por assim dizer, para o nosso universo. Né? E aí, no caso agora, de previdência. Então, acho que ele é um aliado. Mesmo porque, né, a gente comentou aqui, né, o Rodrigo foi muito feliz nas colocações dele, você tem na Previdência essa possibilidade da portabilidade, né? Você sair de um produto com um perfil para ir para um produto para outro perfil. Esse, no título do Tesouro, você vai estar casado com esse título, né? Quer dizer, você está exposto a só
a título público federal, indexado à inflação, essas coisas todas, mas você não tem essa possibilidade de migrar para um perfil mais arriscado, né, ou mais conservador, né? Então você está ali naquele papel que obviamente você vai levar a vencimento, né? Você não vai ter as questões relacionadas à volatilidade de taxa de juros impactando isso, tá? Mas o fato é que você está travado ali nessa classe de ativos, né? E também não tem essa questão do benefício tributário, né? Acho que eu gostaria até de complementar, né? O que o Rodrigo colocou, e eu coloquei também a questão do não pagar o imposto agora, no caso do PGBL, para pagar lá na frente. É bom lembrar que, eventualmente, você está hoje deixando de pagar um imposto, né, se você está lá na faixa mais alta da tributação do imposto de renda, né, que é taxado a 27,5%, você deixa de recolher o imposto hoje a 27,5% para lá, dali a 10 anos, né, se você ficar no prazo de 10 anos, que é a menor alíquota que tem, 10 anos ou mais, você vai pagar 10%, ou seja, você 17,5% de imposto você deixou de pagar por ter feito esse plano. Então, acho que ele é um aliado, na verdade, né, e vai atender aí a um perfil de público que, eventualmente, não está acostumado com previdência, é um assunto novo, mas que certamente vai formar um público, né, para ir para produtos mais sofisticados, onde ele tem mais decisões a tomar, né, que são os produtos aí que a gente veio comentando, o VGBL e PGBL. Então, acho que é um aliado. Maravilha. A gente chegou ao fim. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre previdência, mas a gente chegou ao fim. Eu quero agradecer, Rodrigo, a sua participação. Muito obrigado, Alexandre. E muito obrigado a você que está aí, que nos acompanha, que ficou nos acompanhando ao longo do dia. E é isso, gente. Muito obrigado. E é com você, Laís.